Bom, dando continuidade aí à nossa aula sobre átomos, hoje eu vou apresentar para vocês algumas semelhanças atômicas, ou seja, as semelhanças que os átomos têm entre si. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Semelhanças atômicas. Então, o que vem a ser uma semelhança atômica? É uma característica que foi obtida a partir de um estudo comparativo, ou seja, comparando as características físico-químicas de um átomo com outro átomo, foi possível identificar algumas semelhanças entre um átomo e o outro. Ao realizar essa semelhança, é possível a gente avaliar a igualdade e a diferença, principalmente a respeito da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, e também o número de massa e o de prótons. Então, o que acontece? Foi observado as características entre os átomos. Ao observar, foi possível identificar que alguns tinham umas propriedades incomuns com outro elemento químico, ou seja, um elemento químico possui uma propriedade incomum com outro elemento químico. E essas propriedades estão relacionadas ao núcleo, que é a quantidade de prótons, elétrons, a eletrosfera, que é a quantidade de elétrons, e ao núcleo, que é a quantidade de prótons e nêutrons. E também relacionado ao número atômico, lembrando que o número atômico ele é representado pela letra Z, e ele é referente à quantidade de prótons que tem no núcleo. Também referente ao número de massa, que é representado pela letra A, e é a quantidade de prótons mais nêutrons que tem no núcleo de um átomo. E aí, segundo a propriedade de semelhança entre os átomos, eles podem ser classificados em isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. São uns nomes meio diferentes aí, mas a gente vai olhar um por um e vamos desmembrando isso daí. Vamos lá. O que é um átomo isótopo? Átomo isótopo é um átomo que tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, o número atômico é igual. São átomos que apresentam o mesmo número atômico. O que é o número atômico? É representado pela letrinha Z, que fica embaixo. Então, o isótopo é a mesma quantidade de prótons, número atômico igual. A letra Z dele, aquele número que está embaixo da sigla, é igual. Aqui um exemplo, o hidrogênio. Todos eles aqui, ó, eles têm o número atômico 1, porém a quantidade de massa é diferente. Mas o número atômico é 1, a letrinha Z deles embaixo, no lado esquerdo, é 1. Então, se eu tenho 2, 3, 4, 5 elementos químicos e todos eles têm o mesmo valor embaixo, quer dizer que eles têm o mesmo número atômico. Ou seja, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Para quem não se lembra, dá uma olhadinha na aula anterior. Eu falei que quando eles têm o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento químico. Então, eu tenho 3 átomos aqui diferentes de hidrogênio, cada um tem um nome diferente, é o hidrogênio, o deutério e o trítio. Porém, todos pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, átomo isótopo, número atômico igual. E os átomos isótonos? Os átomos isótonos, aqui embaixo, isótonos, são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, um átomo tem número de nêutrons igual, ele é isótono a outro. E não necessariamente eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. Aqui, nós temos 2 elementos químicos diferentes. O primeiro, o número de massa é 10 e o número atômico é 4.
o segundo, o número de massa é 11 e o número atômico é 5. Como nós já fizemos na outra aula, como eu faço para saber a quantidade de nêutrons, o número de nêutrons? Eu vou fazer A quero saber o número de nêutrons. N é igual a menos Z. Ou seja, o número de nêutrons vai ser A menos Z, que é igual a, aqui no primeiro, é 10 menos 4. Vamos fazer de cabeça porque é um número pequeno. 10 menos 4, 6. E o segundo, 11 menos 5, 6. Ou seja, os dois têm 6 nêutrons. Átomos isóbaros são os átomos que apresentam o mesmo número de massa. Aqui, ó, tá circulado aqui em vermelho. Número de massa é o número que fica em cima e ele é representado pela letra A. Então, aqui os dois têm o mesmo valor, que é 40. Então, átomo isóbaro, mesmo número de massa. E os átomos isoeletrônicos? Esse eu vou mostrar para vocês, mas ele não é muito cobrado, principalmente em prova. Só vou mostrar porque eles também existem, né? Então, para a gente não passar batido deles. Os átomos isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons dele é igual. Na verdade, são átomos ou íons, né? Depois eu vou até mostrar que numa próxima aula, porque o valor dos elétrons, ele não é fixo em um átomo. Um átomo ele pode doar ou ganhar elétrons. E aí ele se transforma em íons, que vão se chamar cátions ou ânions. Mas aí já é o tema de uma outra aula. Um átomo, no seu estado fundamental, ele vai ter a quantidade de elétrons igual a de prótons. Na aula passada eu falei para vocês que o número atômico, representado pela letra Z, é igual a P, que é igual a E. O número de prótons vai ser o mesmo de elétrons. Isso no estado fundamental do átomo. Ou seja, quando ele não perdeu e nem ganhou elétron nenhum. Quando ele está com a quantidade original de elétrons, ele está no estado fundamental. Então, aquela quantidade de elétrons vai ser igual a de prótons. Porém, quando ele vai participar de uma reação química, ele pode doar ou ele pode dar ou pode ganhar elétrons. E um átomo, ele doa ou ele ganha elétrons, ele começa a se chamar íon. E aí a quantidade de elétrons de um átomo para o outro não vai ser a mesma. A quantidade de elétrons de um para o outro não vai ser a mesma. Por quê? Porque uns doaram e outros ganharam. Vamos ver aqui. O neônio. O neônio, ele está no seu estado fundamental. Isso por quê? Porque ele não tem nenhum sinalzinho do lado. Quando a gente tem a sigla e um sinal do lado, significa que aquele átomo deu ou ganhou elétron. O neônio só tem aqui somente o número de massa e o número atômico. O número de massa é 20, o número atômico é 10. Já o sódio, ele perdeu um elétron aqui e ele ficou com uma carga positiva. Por quê? Eles têm a mesma quantidade de prótons, um átomo, a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como essas duas quantidades são iguais, um é positivo, outro é negativo, eles se anulam. Quando o átomo perde um elétron, a carga dele fica positiva, porque vai ter mais prótons, ou seja, mais positivo do que negativo. Então vai ter um maisinho aqui. Esse mais significa que ele perdeu um elétron. Então, olha só. O neônio, a gente
o número de Z no estado fundamental. Z é igual a P, que é igual a E. Então, o neônio, ele vai ter número atômico dele. Vai ser 10, porque é o número que está embaixo. Então, o número de prótons é 10 e o número de elétrons também é 10. Até aí tudo bem, né? O sódio, embaixo, ele estava me dizendo, partindo daqui que Z é igual a P, que é igual a E, que ele teria 11 elétrons, porque o número atômico é 11, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Porém, como eu tenho um sinalzinho de mais aqui, isso me diz que ele perdeu um elétron. Como ele perdeu um elétron, ele ficou com 10. Então, ele tem aqui também 10 elétrons. O sódio tem 10 elétrons. Já o oxigênio, eu tenho menos 2 aqui. Menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons. Como eu falei, o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons, o meu átomo ele vai ficar com uma carga negativa. E ali está dizendo que eu tenho 2 elétrons a mais. Ou seja, menos 2. Menos, nesse caso, significa mais, porque a carga está negativa. Então, se eu tinha aqui 8 elétrons, que é o meu Z, que é igual a P, que é igual a E, e ele era 8, aqui no oxigênio, com mais esses dois aqui, ele também ficou com 10. Então, esses átomos são isoeletrônicos, porque todos eles, esses três aqui, têm a mesma quantidade de elétrons. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Não precisa se preocupar com isso, porque geralmente essa parte da matéria não costuma cair em prova, nem em prova de Enem, essas coisas assim não costuma cair. O que cai mesmo são os isóbaros, os isótonos e os isótopos. Aqui, olha, agora a gente vai fazer um resuminho aqui. São nomes diferentes, como eu já falei, não é um nome que a gente costuma ouvir aí todo dia. Tá? É bom fazer um resuminho no caderno para lembrar. Isótopos. Letrinha P aqui em destaque. Quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, número atômico. Isóbaros, número de massa, representado pela letra A. Isótonos, número de nêutrons, que, como eu vou saber o número de nêutrons, é o número de massa menos o número atômico. É o número maior menos o número menor. Aí aqui embaixo, mais um exemplo, isótopos. Ó, mesmo número atômico, número 12 aqui, ó, número de prótons. Número atômico, às vezes eu falo número atômico, às vezes eu falo número de prótons, mas quer dizer a mesma coisa. Número 12 é o número que está embaixo. Isóbaros, número de massa, é o número representado pela letrinha A que fica em cima. Aqui, ó, 28, os dois têm 28. E isótonos número de nêutrons. 28 menos 12 dá 16 e 30 menos 14 também dá 16. Quero saber o número de nêutrons, eu vou fazer N igual a menos Z. É o número maior menos o número menor. Vamos praticar aqui. Analise as alternativas abaixo e diga se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Eu tenho 3 átomos aqui. O átomo X, Y e R são átomos fictícios. X e R são isótopos. Ó, isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, o número deles de baixo é igual. X e R, vamos lá. No X, o número de baixo é 21. E no R, não, Y e R.
22 e 21, eles são isótopos? Não, porque o número de baixo, que é o número atômico, não é igual. Então é falso. X e R são isóbaros? Isóbaros, ó, é o número de massa. O número de massa é o número de cima. Então, X, o número de cima é 50. E no R é 49. Eles são isóbaros? É igual o número de massa? Não, porque um é 49 e o outro é 50. Y e R são isótonos. Isótonos, número de nêutrons. Vamos lá. Y, número de nêutrons aqui, vai ser 50 menos 22 nêutrons. É igual a menos Z, que é igual a 50 menos 22. Que vai dar 28. Então, aqui o meu número de nêutrons do Y é 28. E no R? Esse eu já vou fazer de cabeça. 49 menos 21 também dá 28. Aqui é a mesma coisa, número de massa menos o número atômico. 49 menos 21 também dá 28. Então, Y e R são isótonos. X e R possuem o mesmo número de elétrons? Como que eu vou saber qual é o número de elétrons? Z é igual a P, que é igual a E. Então, meu Z é 21, que quer dizer que a quantidade de elétrons aqui também é 21. Então, eu tenho 21 elétrons em X e 21 elétrons em R. Então, eles possuem sim o mesmo número de elétrons. Porque Z é igual a P, que é igual a E. X e Y são isóbaros. Isóbaros, mesma quantidade de massa. X, a quantidade de massa dele é 50. E no Y, 50 também. Então, eles são isóbaros. X e R são isótopos, ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons. X, isótopos, letrinha P. Eles têm a mesma quantidade de prótons, o número atômico é igual? X e R? Sim, porque os dois têm 21. Então, também é verdadeiro. Por hoje foi só. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, a gente está lá no grupo. E é só chamar.